Qual é o risco de rejeitar a Cristo e a sua palavra? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu quero falar com vocês sobre um trecho que está lá em Marcos 12. É logo no início do capítulo onde fala aqui sobre a parábola dos lavradores maus. E aí nessa passagem aqui Jesus ele entra aqui numa controvérsia com os judeus, os fariseus, os escribas, enfim, falando a respeito da rejeição que eles estavam tendo ou estariam fazendo daqui para frente cada vez mais com relação a Jesus, a sua palavra, aquilo que ele estava trazendo, os seus ensinamentos. E aí começa assim: depois Jesus começou a falar-lhe por parábola. Um homem plantou uma vinha e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o verdadeiro, o herdeiro, melhor dizendo. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-lhe o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram esse trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Então a gente percebe aqui que Jesus usa a parábola, e na verdade ele usava muitas parábolas justamente para falar verdades através dessas histórias. Então Jesus estava querendo mostrar para eles que a atitude deles de rejeitarem, da mesma maneira que eles tinham feito com os profetas, ou seja, com os servos que foram enviados antes para poder falar acerca daquilo que Deus estava fazendo ou iria fazer com a nação de Israel, fazendo com que eles então se voltassem para Deus, deixassem de adorar outros deuses. Eles então não ouviram, porque na verdade os servos, os profetas vieram para justamente promover a colheita de Deus, promover aquilo que Deus queria fazer na nação de Israel, e eles não permitiram que isso acontecesse. Mataram os profetas, mandaram os profetas embora, não ouviram a sua palavra. Da mesma maneira então eles fizeram com o próprio Filho de Deus, aquele que veio então, que Deus esperava que eles pudessem respeitá-lo, entendendo que ele estava vindo ali como o resgatador, o Messias, mas eles não ouviram a palavra, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e rejeitaram a Jesus completamente, como estava escrito nos Salmos, a que se refere essa passagem aqui que a gente acabou de ler, Salmo 118, 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então o que a parábola aqui e essa história que depois Jesus então conclui falando, vai mostrar pra gente o que Deus pode fazer com aqueles que rejeitam a sua palavra, rejeitam a Jesus como Senhor e Salvador. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outro. Assim como Deus então fez com a nação de Israel, onde então ele entregou a palavra, entregou a vinha, entregou essa obra para a igreja que veio depois, então que veio a substituir a Israel nesse propósito de Deus durante esse momento, até que então se concluam todas as coisas. Da mesma maneira Deus fará com aqueles que não ouvem a palavra, que rejeitam a Jesus. Eles também sofrerão, e aquilo que poderia estar reservado a eles, segundo o propósito de Deus para as suas vidas, vai ser entregue a outra pessoa. Outra pessoa vai se beneficiar dessas bênçãos que estavam programadas para você, que não está escutando a palavra de Deus. Que a gente fique com essa palavra hoje e que Deus te abençoe. Um grande abraço.